Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante de direito de família e sucessões, que também é um tema de direito imobiliário e uma dúvida muito recorrente. Frequentemente, as pessoas têm dúvidas sobre o que deve ser feito em relação a um determinado imóvel, se inventário ou uso capião. É muito recorrente a situação em que houve a compra de um imóvel que não foi levado a registro no cartório de imóveis e após o falecimento do comprador, para os herdeiros, surge a dúvida sobre o que fazer, inventário ou uso capião. Essa dúvida ocorre quando o imóvel não é regular, ou seja, não está com o nome da pessoa falecida no registro de imóveis e apenas há o contrato de gaveta, que normalmente é um contrato de cessão de posse ou compromisso de compra e venda. Bom, para a gente saber qual a melhor opção, é importante saber quais são as etapas e requisitos, tanto do processo de inventário quanto do de uso capião. No inventário, para que os bens sejam transmitidos aos herdeiros, há necessidade de se comprovar que o patrimônio estava em nome do falecido. No caso de um imóvel, somente se comprova isso se o nome do falecido estiver na matrícula do imóvel em questão, como proprietário. Caso não esteja, então o inventário pode não ser a melhor opção. Isso porque, após a apresentação de todos os documentos necessários no inventário, é preciso fazer o pagamento do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ITCMD, que tem valores diferentes, pois é estadual, sendo que em São Paulo é de 4% sobre o valor do imóvel, isso se você fizer o inventário no prazo determinado pela lei. Caso contrário, haverá multa sobre essa alíquota. Eu falo melhor sobre isso em um outro vídeo sobre inventário e tudo que não te contam sobre esse assunto. O link está aqui embaixo. Bom, após o pagamento do ITCMD, o processo é enviado ao partidor, onde será feita a partilha dos quinhões cabíveis a cada herdeiro. Se nesse momento for verificado que na matrícula do imóvel não consta o nome do falecido como proprietário, mesmo que você tenha um contrato de cessão de posse ou compromisso de compra e venda, ou até mesmo uma escritura pública, o processo volta com a informação de que não é possível fazer a partilha. Nesse caso, você deve requerer então que seja feita a partilha do direito de posse do imóvel. Aí então será feito o formal de partilha com a especificação de que o que está sendo transmitido aos herdeiros é o direito de posse. Então, esse formal de partilha deve ser averbado na matrícula do imóvel, o que será mais uma despesa. Ou seja, no final das contas, você terá um custo muito alto com o imposto de transmissão, para no final ser considerado apenas o possuidor do imóvel e não proprietário. Quanto ao uso capião, é possível requerer a soma da posse do falecido aos sucessores e então fazer o uso capião em nome dos herdeiros. Isso porque o artigo 1243 do Código Civil permite que o tempo de posse do antecessor seja somado ao sucessor para fins de contagem de tempo que a uso capião exige. Então, quais são as vantagens? A vantagem é que a uso capião se trata de uma forma de aquisição originária de propriedade e não derivada. Ou seja, você não vai pagar imposto para a declaração de aquisição por uso capião. O que você irá pagar na ação de uso capião será os honorários de advogado, as taxas judiciais ou até mesmo nem as taxas, caso você consiga justiça gratuita, que tem critérios baseados na renda para ser aplicada. Você também precisará pagar pelo registro da sentença declaratória do processo na matrícula do imóvel do registro de imóveis. Mas os custos serão somente esses. Diferentemente do inventário, que é uma forma derivada de aquisição da propriedade, em que há necessidade de recolhimento de imposto de transmissão da propriedade. Então, além das custas normais, que são comuns tanto à ação de uso capião, no inventário você vai pagar pelo imposto ITCMD, para no final ser considerado apenas o possuidor do imóvel e não proprietário. E por que é mais interessante ser considerado proprietário? Porque o imóvel regularizado tem valor de mercado muito superior ao imóvel irregular. Tanto que é comum a compra da posse de imóveis como investimento, pois o comprador pode regularizar o imóvel e revender a um preço muito superior ao que ele pagou. Isso porque, conforme já dito aqui, a lei permite a soma da posse. Por exemplo, eu posso fazer uso capião com 2 dias de posse,
Sim, porque eu compro a posse do antigo possuidor. Se ele tem 10, 15 anos de posse, eu adquiro esse período e posso ingressar com a ação de uso capião para me tornar a proprietária desse imóvel. É assim que os investidores fazem ao comprar a posse de um imóvel para depois revender a um preço superior. Eles regularizam para constar como proprietário na matrícula do imóvel para poder revender depois. Então, com isso, a gente pode perceber que a ação de uso capião tem muito mais vantagens em relação ao inventário, caso estejam atendidos os requisitos legais para tanto, que são o tempo de posse, a intenção de dono e a comprovação, que pode ser um contrato de cessão de posse, contrato de compra e venda ou compromisso de compra e venda. Agora, atenção aqui quanto à escritura pública. Muitas pessoas falam, doutor, o imóvel é regular, tem escritura e tudo. A escritura pública não é matrícula, ela é um documento registrado no cartório de notas que serve para dar publicidade à negociação. Porém, é necessário que ela seja levada a registro na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Cartório de notas e cartório de imóveis são coisas diferentes. Então, se você tem um contrato de cessão de posse, compromisso de compra e venda ou escritura pública, você não é o proprietário do imóvel, e sim o possuidor. Para regularizar, você precisa levar esse documento a registro no cartório de imóveis. Ainda sobre o uso capião, a depender da situação, os prazos são diferentes. É possível a ação de uso capião com 5, 10 ou 15 anos. Em 5 anos é para o caso de imóveis de até 250 metros quadrados, adquiridos onerosamente, e você não pode ser dono de nenhum outro imóvel. Veja, você pode até ser possuidor de outro imóvel, mas proprietário não. Também é necessário o justo título, que é o contrato, que pode ser de cessão de posse, compra e venda ou promessa de compra e venda, que é o que comprova o tempo de posse. Em 10 anos é para o caso de imóvel utilizado como moradia. Para esse caso não tem limite de metragem e também não é exigido justo título. Em 15 anos, uma vez comprovada a origem e o tempo da posse, não é necessário que o imóvel seja utilizado como moradia e também não há limite de metragem. Em todos esses casos, a posse deve ser contínua e sem oposição de terceiros. Importante mencionar aqui que a única situação que é considerada oposição de terceiros é a ação de reintegração de posse. Então, concluindo, se você tem o tempo de posse exigido de forma contínua, nunca sofreu com a ação de reintegração de posse e tem meios de comprovar o tempo da posse, com essas informações, agora você pode avaliar melhor qual é a opção mais viável para a transmissão da propriedade. No caso de imóvel irregular, a uso capião será sempre melhor, desde que atendidos os requisitos de tempo de posse e se há comprovação do exercício dessa posse. É claro que eu expliquei aqui de forma muito simplificada, apenas para ilustrar o que acontece quando se ingressa com uma ação de inventário de um imóvel irregular, os gastos que se tem para no final não regularizar o imóvel. Fazendo o inventário de um imóvel irregular, você acaba tendo a necessidade de, depois de tudo isso, ainda ingressar com uma ação de uso capião para regularizar o imóvel, ou seja, um desperdício de tempo e de dinheiro. Lembrando que, seja qual for a situação, é importante se atentar que cada caso é único e somente um advogado especializado na área é quem pode analisar e dizer qual a melhor opção. E com isso, gente, chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha gostado e entendido melhor sobre inventário e uso capião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sugestão de temas para vídeos futuros, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.